Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para finalizar a saga Lei Orgânica Comentada, nossa última aula, hoje nós vamos estudar o Poder Executivo. Se você gostou desse projeto Lei Orgânica Comentada e quer receber aulas de outras legislações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para eu poder produzir mais conteúdos para ajudá-los na conquista do objetivo de vocês de alcançarem o seu cargo público aí na Câmara Municipal de Goiânia. Então vamos lá. Capítulo 3 do Poder Executivo, seção 1 do Prefeito Municipal. Artigo 107. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com funções políticas, executivas e administrativas. Artigo 108. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos pelo voto direto, universal e secreto, numa só chapa, em pleito simultâneo, dentre os cidadãos maiores de 21 anos, no gozo de seus direitos políticos, observado as condições de elegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição Federal, para um mandato de 4 anos, que aqui na Lei Orgânica fala que é vedada a reeleição. Já houve uma emenda na Constituição Federal, a qual instituiu que os chefes dos poderes executivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios podem se reeleger uma única vez. Parágrafo único. Será considerado eleito prefeito o candidato que, registrado por partido político, um dos critérios de elegibilidade é ser registrado a um partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os brancos ou nulos, observado o seguinte: e se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, será feita uma nova eleição até 20 dias após a proclamação dos resultados, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Segundo, se antes da realização do segundo turno ocorrer desistência ou impedimento legal de candidatos, será convocado entre os remanescentes o de maior votação, ou seja, o que ficou em terceiro lugar. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer mais de um candidato com a mesma votação, será qualificado o mais idoso, ou seja, se o terceiro e o quarto candidato mais votados tiverem o mesmo número de votos, será considerado o que irá disputar o pleito no segundo turno o candidato mais idoso. Artigo 109. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene na Câmara Municipal, ou, se esta não estiver reunida, perante a autoridade judiciária competente, ocasião em que prestarão o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo 1º. Se até 10 dias de janeiro o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o cargo o vice-prefeito, e na falta ou impedimento deste, o presidente da Câmara. Inciso 3º. No ato da posse e término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração pública de seus bens, o qual será transcrita em livro próprio arquivado na Câmara Municipal, resumida em atas e disposta ao conhecimento público. Parágrafo 4º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela Constituição do Estado e pela Lei Orgânica, auxiliará o prefeito,
quando for convocado para missões especiais e poderá, sem perda do mandato e mediante autorização da Câmara, aceitar e exercer cargo ou função de confiança municipal, estadual ou federal. Tá aí, o vice-prefeito ele pode ocupar função de confiança no âmbito municipal, estadual ou federal, isso se a Câmara autorizar. Artigo 110. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, serão chamados ao exercício do poder executivo sucessivamente o presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal. Artigo 111. Vagando os cargos de prefeitos e vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias depois da abertura à última vaga, para completar o período dos antecessores. Ocorrendo a vacância no terceiro ano do período de governo, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois de aberta a última vaga pela Câmara Municipal na forma da lei. Ou seja, aqui a própria Câmara escolherá o prefeito dentre os vereadores. Neste caso, ocorrendo a vacância no último ano, a Câmara escolherá um vereador para se tornar o prefeito até o término do mandato. Parágrafo 2º. Ocorrendo a vacância no último ano do período de governo, serão sucessivamente chamados para exercer o cargo de prefeito o presidente e o vice-presidente da Câmara. Artigo 112. Até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito deverá preparar para entregar ao seu sucessor e para publicação imediata o relatório da situação da administração municipal, que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre: inciso 1º, dívida do município por credor com datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e os encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal em realizar operações de crédito de qualquer natureza. Segundo, medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas dos Municípios. Terceiro, prestações de conta de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como de recebimento de subvenções e auxílios. Quarto, situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviço público. Quinto, estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há de executar e pagar com os seus respectivos prazos. Sexto, transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de convênios. Sétimo, projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência que lhes dá prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los. Oitavo, situação dos servidores do município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados e em seu exercício. Nono, situação e resultados do Programa de Promoção de Acessibilidade Universal. Artigo 13. São crimes de responsabilidade do prefeito os atos assim definidos em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Tribunal de Justiça do Estado. Só lembrando aqui que os vereadores eles são julgados pela justiça ordinária, pela justiça local. Artigo 114. São infrações político-administrativas os atos do prefeito definidos nesta lei orgânica e nas demais leis. Parágrafo único. Pela prática de infração político-administrativa, o prefeito será julgado perante a Câmara Municipal. Ou seja, nos crimes de responsabilidade, ele será julgado pela Câmara Municipal, importando com isso a perda do seu mandato. Subseção 1. Das atribuições do prefeito. Artigo 115. Compete privativamente ao prefeito:
Primeiro, representar o município em juízo e fora dele. Segundo, exercer a direção superior da administração pública municipal. Terceiro, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. Quarto, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Quinto, vetar projetos de lei total ou parcialmente. Sexto, enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual do município e o plano diretor. Sétimo, apresentar anualmente à Câmara Municipal relatório circunstanciado sobre os programas da administração para o ano seguinte, bem assim o estado das obras e dos serviços municipais em execução. Oitavo, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Nono, comparecer ou remeter o plano de governo à Câmara Municipal, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências se julgar necessário. Décimo, prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as contas do município referente ao exercício anterior. 11º, promover e extinguir os cargos na forma da lei. 12º, decretar os termos legais, desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social. 13º, celebrar convênio com entidades públicas e contrato com as entidades privadas para a realização de objetivos de interesse do município. 14º, prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias úteis, informações solicitadas. 15º, fazer a publicação mensal dos balancetes financeiros, anualmente das prestações de conta da aplicação dos recursos e auxílios federais e estaduais recebidos pelo município. 16º, colocar à disposição da Câmara, até 20 dias de cada mês, o 12º de sua dotação orçamentária, nos termos da lei complementar prevista no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. 17º, solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal na forma da lei. 18º, decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que a justifiquem. 19º, fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos e permitidos, bem como daqueles explorados pelo próprio município, conforme critérios estabelecidos na legislação municipal. 20º, nomear e exonerar os administradores regionais. 21º, superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos autorizados pela Câmara. 22º, aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem como relevá-las na forma da lei. 23º, resolver sobre os requerimentos e reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. 24º, nomear e exonerar os secretários, dirigentes de autarquias, fundações ou empresas públicas do município, bem como os titulares de cargos ou funções de confiança, comissão, nos cargos de presidente dos institutos de previdência social e de saúde dos servidores públicos municipais. Fica a obrigatoriedade de nomear servidores efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Goiânia. 25º, apresentar as contas ao Tribunal de Contas dos municípios, sendo os balancetes mensais em até 45 dias contados do encerramento do mês
e as contas anuais até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, para o parecer prévio deste e o posterior julgamento da Câmara Municipal. 26º. Prestar contas da aplicação dos auxílios federais e estaduais entregues ao município, na forma da lei. Parágrafo 1º. O prefeito poderá delegar as atribuições previstas no artigo 13º, 24º e 26º deste artigo. Parágrafo 2º. O prefeito poderá, a qualquer momento, seguindo seu único critério, avocar-se a competência delegada. Subseção 2. Das licenças. Artigo 116. O prefeito não poderá, sem licença da Câmara, ausentar-se do país por qualquer prazo ou do município por mais de 15 dias. Artigo 117. O prefeito poderá licenciar-se quando impossibilidade de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada. Parágrafo único. No caso deste artigo e da ausência em missão oficial, o prefeito licenciado fará jus à sua remuneração integral. Artigo 118. O vice-prefeito não poderá assumir cargos de ministro de Estado, secretário de ministro, secretário de Estado, secretário municipal ou equivalente, sem licenciar-se de suas funções, com autorização da Câmara por maioria absoluta de seus membros, sob pena de perda do mandato. Seção 3. Das proibições. 119. Ao prefeito, desde a posse, é vedado: 1º, firmar ou manter contrato com o município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipal, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. 2º, aceitar ou assumir outro cargo ou função da administração pública, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto na Constituição Estadual. 3º, patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas no inciso 1º deste artigo, bem como ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que tenham qualquer tipo de negócio com o município ou nela exercer função remunerada. Parágrafo único. Ao vice-vereador aplica-se o disposto nesse artigo. Artigo 120. É vedado ao prefeito assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para a execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previsto no plano plurianual. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não se aplicam aos casos comprovados de calamidade pública. Parágrafo 2º. São nulos e não produzirão nenhum efeito ou empenho os atos praticados em desacordo com este artigo, sem prejuízo de responsabilidade do prefeito. Seção 2. Dos auxiliares diretos do prefeito municipal. Artigo 121. O prefeito, por intermédio de lei municipal, estabelecerá as atribuições de seus auxiliares diretos e dos administradores regionais, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. Artigo 122. Os auxiliares diretos do prefeito são solidariamente responsáveis pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Artigo 123. Os auxiliares diretos do prefeito deverão fazer a declaração de bens no ato de posse em cargo ou função pública municipal e quando também da sua exoneração. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim do nosso projeto Lei Orgânica Comentada. Se você gostou desse projeto e quer que eu continue fazendo outras leis para ajudar os senhores nessa caminhada para alcançar o seu cargo público aí na Câmara Municipal de Goiânia, deixa seu comentário, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, que isso me incentivará a fazer outros vídeos aí de outras aulas
para ajudar os senhores, tá certo? Um abraço do professor Chagas, foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Valeu!